ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que me assistem pela TV Aliança, e os irmãos que me escutam através da 91,5 FM. Graças a Deus nós temos o privilégio e a oportunidade de estar na casa do Senhor, nesta manhã gloriosa, a qual eu posso dizer com toda certeza aquilo que o livro de Lamentações nos ensina. Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance de salvação. Deus é bom, Deus tem sido bom para conosco. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, nós vamos meditar nesse texto, e assim iremos para o nosso dia a dia abençoado pela palavra de Deus. Salmo de número 46, são apenas 11 versículos, eu quero ler esses 11 versículos, e nos traz uma verdade, uma grande verdade para os nossos dias a dias, para a nossa semana, para a nossa proteção, para a nossa segurança e para a nossa esperança. Salmo 46, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na tribulação. Portanto, não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se removam para o coração dos mares, e as águas rujam e espumejem, e pela sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o clarear da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se abalaram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Vinde e contemplai as proezas do Senhor Jeová, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Rendei-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso alto refúgio. Graças a Deus, esse é um salmo que nos traz alívio ao nosso coração, porque dentro desse salmo, o salmista vai nos trazer 3 pontos ou 3 verdades que nós devemos colocar em prática e termos a certeza dessas verdades. Esse salmo eu posso dividir ele em 3 períodos e 3 verdades para nós colocarmos em prática em nossa vida. Do verso 1 ao verso 3, nós temos a verdade do Deus protetor, da proteção de Deus em nossas vidas. Do verso 6 ao verso 8, nós temos a verdade da presença de Deus em nossas vidas. E do verso 8 ao verso 11, nós temos a verdade do poder de Deus em nossas vidas. Então o salmista aqui, ele vai nos esclarecer essas 3 verdades. Um Deus que é protetor, um Deus que está do nosso lado com a sua presença, e um Deus que é soberano com o teu poder. Mas vamos deparar com essas verdades e vamos aplicar em nosso coração. A primeira verdade está logo no verso 1, falando da proteção de Deus. E aqui não é um ponto de interrogação, não é uma dúvida que o salmista está tendo, ele está batendo o martelo e colocando o ponto final. Isso é um esclarecimento, é uma certeza que está no coração dele, que também deve estar em nosso coração. Deus é a nossa proteção, a presença dele está em nosso meio, e o seu poder se manifesta de acordo com as necessidades dos homens, cuja ama o Senhor, e ele também os ama. Então são 3 verdades nesse salmo, aplicado em 3 situações diferentes. Do verso 1 ao verso 3, nós temos a fúria da natureza, e nós temos o salmista dizendo que não será abalado por ela, não temeria ela. Nós temos do verso 5 ao verso 8, nós temos a força da guerra contra uma cidade, contra Jerusalém. E o salmista diz que essa força da guerra não o abalaria. E do verso 9 ao verso 11, nós temos os destroços da batalha. E o salmista vai nos ensinar que quando olhamos para os destroços da batalha, nós exaltamos o Senhor, porque Ele nos livrou com o seu poder. São as 3 verdades que o salmista quer passar para a nossa vida: proteção, presença e poder. Então vamos lá. Já no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na tribulação. Nós temos aqui a verdade que nós sempre teremos um refúgio a recorrer quando a situação estiver totalmente um caos, quando a situação estiver totalmente deprimente, quando nós não tivermos nem escolha nem saída, quando nós não tivermos opção nenhuma, quando nós olharmos apenas para o alto, nós vamos encontrar em Deus um refúgio. Quando não encontramos nenhum tipo de refúgio na terra, dado pela mão do homem, pelo poder bélico do exército, da marinha ou da aeronáutica, ou pelo poder civil, ou até pelas proteções das nossas moradas, nós encontramos um refúgio protetor em Deus. É aquilo que o salmista, no Salmo 91, parafrasear esse Salmo 46, ele diz assim: o Senhor, debaixo das suas asas, ou de uma forma bem clara, aonde está o seu refúgio? Eu encontro segurança. Então o salmista vai nos mostrar, a partir do verso 1, que nós temos um Deus protetor. Nós temos um Deus que encontramos refúgio nele. Nós encontramos, não é um esconderijo, não é um cativeiro, nós encontramos refúgio, ambiente a qual as nossas necessidades serão atendidas. Porque cativeiro é quando você está preso,
Refúgio é o lugar que atende às suas necessidades. Então Ele é o Deus que atende à nossa necessidade. É um Deus que o salmista quer dizer que Ele sempre será refúgio em momentos a qual não podemos encontrar refúgio na mão dos homens, a qual o único que pode nos garantir esse refúgio é o Deus que toca no coração dos homens, é o Deus que faz muito além daquilo que pedimos, que pensamos e que imaginamos. É o Deus da proteção. Então Ele vai trazer esta verdade: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fortaleza quer dizer que Ele nos guarda, quer dizer que as muralhas do nosso lar não é o suficiente, que as armas feitas pela mão dos homens não é o suficiente, que o poder civil, o poder do exército também não é o suficiente. Quando diz que Ele é a nossa fortaleza, quer dizer que Ele é o nosso muro protetor. Que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Quando nos diz que Ele é a nossa fortaleza, quer dizer que além dele ser o refúgio, aquele que atende às nossas necessidades em momentos extremos, Ele também é a nossa fortaleza, é aquele que nos protege quando estamos debaixo do seu refúgio. É por isso que debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. A sua verdade é escudo e broguel. Quando estamos debaixo da proteção de Deus, o Salmo 91 se torna claro em nossa vida. Não tememos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola na escuridão, nem peste que ande ao meio-dia. Quando estamos na proteção de Deus, realmente 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não somos atingidos. Por quê? Porque estamos debaixo da proteção de Deus. É um Deus protetor. Então o salmista quer nos mostrar a proteção de Deus no verso 1 ao verso 3. E olha o tanto que é interessante. Ele vai ter tanta certeza que Deus é proteção, que Deus é refúgio, que Deus é socorro, que ele vai citar aqui a maior força do mundo, depois da igreja. A maior força que tem, que é a força da natureza. Nada se compara com a fúria da natureza. Nada se compara com a força de um tsunami. Nada se compara com a força de um furacão. Nada se compara com a força das águas quando vem como torrentes poderosas e destrói tudo que está na sua frente. Não há poder militar, não há poder no homem, não há tecnologia suficiente que pode proteger o homem da força da natureza. Estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a força da natureza, a fúria da natureza, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Japão, e o que já aconteceu em muitos lugares, cuja os homens têm as suas tecnologias. O Japão é um país futurístico avançado, porém a força e a fúria da natureza, eles não têm nenhum tipo de proteção ou tecnologia que possa apaziguá-la, acalmá-la. Então nós temos aqui uma certeza que o salmista vai trazer. Ele vai usar a maior força, olhando para um olhar horizontal, olhando para a terra. Ele vai dizer algo tremendo. Olha o que ele diz aqui: portanto, ainda que a terra se mude. Se você for estudar a respeito da mudança territorial de uma terra, precisa acontecer alguns destroços. Você for estudar sobre isso, você vai ver que precisa se acontecer um caos. Ele diz: ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se removam,
dizendo: ainda que a terra seja partida no meio, ainda que algumas ilhas sejam levadas para o outro lado, ainda que existe terremoto gigantesco que faz com que estremeça a terra de uma forma tão grande que ela se mude o local, ainda que os montes se removam para o coração das águas, para o coração dos mares, e as águas rujam e espumejam, e pela sua fúria os montes se estremecem. Ele vai usar a maior força que existe na terra, olhando no olhar horizontal. Ele vai trazer uma verdade dentro da proteção de Deus. Ele diz assim: ainda que tudo isso aconteça, o grande contexto, o grande teor, o grande ensinamento que ele quer nos colocar dentro desse versículo é: ainda que a maior força da terra esteja em fúria, não temeremos. Porque ele começa dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e os montes se estremeçam, e os rios se espumem, e a sua fúria vem contra os homens. Por quê? Porque o versículo 1, ele nos mostra um Deus que é refúgio e proteção, um Deus que vai atender às nossas necessidades, um Deus que vai nos proteger em meio a grande caos. Nós estamos vendo um Deus que atende a necessidade dos homens usando os homens. Nós estamos vendo pessoas com corações abertos para ajudar aqueles que estão passando pela fúria da natureza, pela fúria da terra, pela fúria da natureza. Nós estamos vendo um Deus que tem sido um verdadeiro refúgio, um socorro, uma fortaleza, tanto para aqueles que estão longe como para aqueles que estão perto. Então o salmista vai mostrar que Deus é a nossa proteção, e nada melhor usar, como ele usou de contexto, a fúria da natureza. Porque dos homens conseguimos fugir, como um certo caso de um certo homem que foi procurado pelo FBI, pela CIA, e não foi encontrado. Ele fugiu, ele se escondeu. Por um certo período ele ficou como alguém que não existiu no mundo, mas ele estava em algum lugar. Depois de um tempo encontrou ele, mas demorou-se muito tempo. Diferente de contra a força da natureza, que muitas vezes não existe esconderijo nem local que você se refugie, a não ser em Deus. Que você não encontra fortaleza suficiente para te guardar, a não ser em Deus. Então primeiro ele vai usar o poder da natureza. Segundo, ele vai mostrar que Deus é presente, e ele vai usar o poder civil, poder militar. Agora ele sai do ambiente da força, da fúria da natureza, mostrando que dele não temeria a força e a fúria da natureza, mostrando que Deus está no controle de tudo. Quando ele fala assim, ele está dizendo: essa situação eu não posso ter o controle, essa situação muitas vezes é inevitável, essa situação, por mais que eu ore, por mais que eu busque, por mais que eu jejum, por mais que eu ore, muitas vezes é inevitável, a força da natureza não conseguimos evitá-la. Ela vem. Já viu aquela chuva forte que parece que vai levar tudo embora? Você é um cristão, você ora, você jejuma, mas são tribulações, são lutas, são angústias, são momentos difíceis que infelizmente é inevitável. Acontece, não temos o controle dela. Aí achamos em Deus refúgio, encontramos em Deus proteção. Pastor, e se alguém pela fúria da natureza perder a sua vida, e se alguém pela fúria das coisas difíceis que acontecem no mundo, perder a sua vida, ainda Deus não deixou de ser refúgio, Deus não deixou de ser fortaleza. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no abrir e fechar dos olhos encontraremos com o nosso Senhor. E lá para onde nós iremos com Ele, você pode ter certeza, lá realmente é 100%, perfeitamente, sem nenhuma sombra de
de desvio, sem nenhuma sombra de erro, ali realmente nós estaremos em um verdadeiro refúgio, em uma verdadeira fortaleza, na Nova Jerusalém de Deus. Ele não deixa de ser refúgio, ele não deixa de ser fortaleza. Ainda que os homens percam a sua vida contra a fúria da natureza, ele não deixa de ser um Deus salvador. Miserável é o homem que espera em Deus somente nessa vida. Agora ele vai passar pelo segundo maior poder que existe na terra, que é o poder militar, que é as armas dos homens, que é as tecnologias que os homens usam. Começou ali com poucos poderes e hoje nós vemos a força dos militares, a força das armas, as forças das bombas, as forças que os homens construíram com suas próprias mãos. Então ele vai passar agora para o ambiente da guerra, ele vai falar sobre a guerra em Jerusalém. Olha para você ver. As nações se embraveceram e os reinos se abalaram. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos é conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai dizer ainda que os exércitos se levantem, que as nações se abalam, que a fúria da guerra aconteça, ainda que a força dos homens venham contra nós. Ele vai trazer uma verdade. A primeira, ele não teme. Contra a fúria da natureza ele diz: eu tenho um Deus que me protege, que é meu refúgio, não temereis. Agora, contra a força militar, contra a força do exército, ele vai nos mostrar a presença de Deus em meio a isso. Ele vai nos mostrar dizendo que Deus está no meio dela, então não serei abalado. Ele vai dizer que as rumores de guerra e as guerras não o abalariam, não fariam com que ele saísse da sua fé, não fazeria com que ele abandonasse a Cristo, não seria o motivo para que ele desistisse da caminhada com Cristo, que Deus estaria no meio dela, que Deus é o Deus da guerra. Ele vai chamar Deus aqui no versículo 7, depois que ele fala da fúria da natureza, quando ele entra no ambiente de guerra, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, que é uma certeza. Então quando ele muda para o ambiente de guerra, ele diz: o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, ele é Senhor de toda a força militar que existe no mundo. Ele é general de todo general. Ele é poder acima de qualquer poder. E ele não será abalado, porque ele tem uma certeza que esse general, que esse Senhor, que esse Deus da guerra está com ele. Então, as armas que ele irá usar não é armas carnais, mas armas espirituais em Deus, sabendo que o Senhor dos exércitos estaria com ele. O Deus de Jacó seria novamente o seu alto refúgio. Então, contra a força da natureza, Deus é o nosso refúgio. Contra as forças militares, Deus é o nosso refúgio. Contra as guerras dos homens, Deus continua sendo o nosso refúgio. E agora, do verso 9 ao verso 11, ele vai nos mostrar o Deus de poder. Então é um Deus de proteção, um Deus que a sua presença está entre nós, e um Deus que o poder está nas suas mãos. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele faz das armas dos homens destroços diante dos seus pés. Ele tem o poder. E isso leva o homem a fazer o quê? Render aos pés do Senhor. Por isso no verso 10 ele diz: rendei-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai terminar falando desse Deus que tem poder, que quebra o ar, que corta a lança, que cessa a guerra. Na guerra ele está no meio, mas ele está no meio para trazer paz, ele está no meio para resolver a situação, ele está no meio para mostrar o seu poder. Então ele termina o salmo dizendo assim: pois Deus é o nosso alto
refúgio, ele está dizendo, contra a força da natureza ele é refúgio, contra a força militar ele é refúgio, e nos destroços da guerra, quando só sobra o caos, quando só sobra aquilo que não presta, quando só sobra dificuldade econômica, financeira, social, ele ainda continua sendo o nosso refúgio. Ele é proteção, ele é presença, ele tem todo o poder. Vamos falar com ele nesta manhã. Grande Deus e todo-poderoso Pai, te louvamos por esta palavra poderosa do Senhor, que nos mostra que não devemos temer a fúria, Senhor, da natureza, não devemos temer a fúria dos homens, e não devemos sofrer, meu Pai, ou não devemos perder a esperança no caos do final da guerra. O Senhor sempre será o nosso refúgio. Está claro nesse texto, por 3 situações difíceis, o texto termina dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor realmente é o nosso refúgio. O Senhor levanta aquilo que é necessário para nós, como o Senhor diz no Evangelho de Mateus capítulo 6. Não andais ansiosos pelo que comer, ou pelo que haver de beber, ou pelo que haver de vestir, porque o Senhor nos dará isso. O Senhor nos dará essa recompensa gratuita. Meu Deus, eu oro pelos irmãos que estão viajando, peço ao Senhor que a proteção do Senhor esteja sobre eles, oro por aqueles que estão enfermos, pelos pedidos de orações que têm chegado até aqui nesse altar, peço ao Senhor que a providência do Senhor se manifeste, ó Deus, em meio às tribulações, angústia e caos do ser humano. Eu oro pelo povo do Rio Grande do Sul, oro pelo povo do Japão, da China, eu oro pelos países que estão em caos, meu Pai, devido à fúria, Senhor, da natureza, meu Deus. Oro por cada um, pedindo ao Senhor, que o Senhor manifeste o seu poder, que o Senhor continue tocando no coração dos homens, para ajudar os homens. Oro pela vida do Braia, que está em direção ao Rio Grande do Sul, peço proteção ao Senhor na viagem dele, que o Senhor o guarde, o livre, e que o Senhor o traga debaixo das suas mãos, e ali ele seja o instrumento do Senhor, para aquilo que é necessário, para ajudar os nossos semelhantes. Abençoa cada um, em nome de Cristo Jesus, que essa bênção possa estar sobre os seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Estende suas mãos e vai com essa certeza: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Deus abençoa, vá em paz, em nome de Jesus.